Olá, gente querida, como vocês têm passado? Nós aqui estamos bem, indo bem, com a graça de Deus, e queremos trazer até vocês, então, uma reflexão, um pequeno estudo com uma atividade, que ela pode ser para casais, né? Mas ela também pode se estender para a família, para pessoas que estão sozinhas também, ou qualquer pessoa que está acompanhando vocês neste momento, nesses tempos agora onde a gente está mais recolhido em nossas casas. E a atividade tem a ver com o texto bíblico, que a gente daí também vai compartilhar com vocês. Também saúdo vocês e falo que a importância desse nosso estudo de hoje, ele vem justamente nesses tempos de isolamento social, de distanciamento comunitário, onde temos muitas vezes a impressão que estamos sós. De fato, não estamos. Deus conosco está, Ele nos acompanha, Ele continua conosco, sendo também a nossa fonte de esperança, a nossa fonte de olhar para frente e ter a certeza de que logo estaremos juntos. O texto que eu vou ler para vocês, o texto que nós vamos compartilhar com vocês, é do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13 ao 35, e ele é aquele conhecido texto pós-Páscoa que fala sobre o caminho de Emaús. Eu vou ler para vocês, quem quiser acompanhar em casa, então, Lucas 24, 13 ao 35. E lá diz assim: Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. E quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada
e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Esse texto, ele ajuda-nos a compreender essa presença de Deus, o Deus que se aproxima de nós, que naqueles momentos que muitas vezes, por causa da dor, do sofrimento, das angústias, das dúvidas, nós achamos que estamos sós. Mas esse texto já nos ajuda a compreender de que Deus vem ao nosso encontro, caminha conosco, faz parte da nossa caminhada, está conosco. Assim como com aquelas duas pessoas que estavam indo a caminho de Emaús e estavam sofrendo pela perda, pela dor, Deus também se aproxima de nós nos nossos momentos mais diversos. Deus conosco está e nos ajuda e nos auxilia na nossa caminhada. Deus é um Deus presente, um Deus vivo, um Deus que está em nossas vidas todos os dias. Para mim chama muito a atenção duas imagens logo que a gente lê esse texto. Sempre chamou. A primeira imagem é de um caminho, né? Eu consigo imaginar vários caminhos. Nossa vida é um caminho. Se a gente olha por esse lado também, podemos refletir muito sobre esse texto. A segunda imagem que vem para mim são de pés, de pegadas, né? Afinal de contas, no caminho nós seguimos e ao seguir a gente vai deixando a nossa marca, nossas pegadas, não? Então, nessa reflexão que o pastor Marcos agora compartilhou conosco, né, de que Deus está e segue conosco no caminho em todos os momentos. E pensando nessas duas imagens, é que nós propomos uma atividade onde nós vamos tirar os nossos sapatos, as nossas meias, né? Vamos colocar os nossos pés numa folha de sulfite, pode ser, e vamos desenhar. Se nós estivermos como casal, a gente pode, quem sabe, um desenha o pé do outro, né? Com uma caneta ou com lápis de cor. Se a gente quiser fazer o trabalho como família, que a gente vá pintando, né? Desenhando os pés, ajudando as crianças, enfim, a desenharem, marcarem os seus pés numas folhas. Se a gente está sozinho, a gente pode fazer isso também, né? A gente vai contornando o nosso pé. E vamos fazendo pegadas, né? Se vocês querem recortar ou querem deixar elas mesmo nas folhas, vamos fazendo pegadas e posicionando num espaço que a gente está, né? Na sala, ou no corredor, enfim, ou na cozinha, ou em cima da mesa, onde vocês... Formando um caminho. Formando um caminho, né? Como se fosse uma passagem, um caminho. E depois eu tenho certeza que vocês devem ter em casa aquela caixa lá no fundo de uma estante ou de uma gaveta. Se não for uma caixa, quem é mais organizado já está tudo em álbuns e tudo datado, né? Nós temos fotografias. Nós temos essa maravilha, né, de poder ter registrado alguns momentos da nossa vida, da nossa caminhada. Então peguem essas fotografias, deem uma olhada no que vocês têm e aquelas que vocês gostariam de deixar marcado neste momento da reflexão, né? De fatos assim realmente importantes, onde uma pessoa caminhou com vocês, ou também onde a gente pode sentir que Deus estava fortemente ali conosco. Não esqueçam de deixar isso também marcado, né? Não só, às vezes a gente não tem fotos ou imagens de momentos onde nós temos a certeza de Deus presente em nossas vidas, né? Principalmente nos momentos tristes. Nem sempre a gente registra quando a gente está chorando, né? E acorda com os olhos inchados, ou quando a gente está muito doente, nem sempre a gente registra esses momentos. Mas nós temos a certeza de que eles estão por entre as nossas pegadas e que talvez as únicas pegadas que realmente apareciam eram a de Deus, né? Era de Deus que está conosco. Então registrem isso e mandem. Tirem uma foto, sejam como casais agora, mas também como família, como pessoa em casa. E a gente, com aquilo que vem, a gente, quem sabe, até faz um pós-encontro, né, daquilo que ficou registrado. Tá? E como é importante, quando a gente estava fazendo aqui, escolhendo fotos para fazer o nosso caminho também, como a gente parou e refletiu sobre aqueles momentos, como a gente teve boas recordações, como a gente conseguiu perceber muita coisa bacana que quem sabe na época a gente nem percebeu assim, mas hoje olhando para trás,
refletindo, olhando essa nossa caminhada, a gente consegue reconhecer coisas importantíssimas que marcam e que ajudam a gente a entender a nossa história de vida. Então essa reflexão é para ajudar um pouco nisso também. Aproveitar esse momento que está todo mundo meio que parado, meio que em casa, se cuidando das outras pessoas também, para refletir sobre a nossa vida, sobre a presença de Deus na nossa vida, nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, Deus caminhando conosco. Fácil, vai ser muito bacana, vai ser muito importante, vai ser muito profundo para cada família, para cada pessoa que participar dessa atividade também. E assim como os discípulos, ou os dois que caminharam com Jesus, acabaram reconhecendo Ele quando Jesus fez o gesto de partir o pão, assim, conforme a gente vai colocando fatos importantes da nossa vida, a gente vai reconhecendo que a gente às vezes só chegou ali, ou só encontrou tal pessoa porque Deus estava ali com a gente acaba reconhecendo Deus no nosso caminho. Façam essa pequena atividade, esse exercício, na verdade, de reconhecer que Deus, as pegadas de Deus também juntam as pegadas de vocês. Tá legal? E uma boa atividade, uma boa reflexão juntos como casais, ou como família, ou mesmo como pessoa. Vamos lá fazer então? Deus não é um ser indiferente, Ele comunica-se com a gente, quer saber sempre como estamos nós. Foi assim que procedeu Jesus, quando lá no caminho de Emaús, viu caminhantes aflitos e sós. Companhia na solidão, ombro amigo para chorar, forte apoio na aflição, parceria no caminhar. Aconteceu que Jesus se aproximou, com paciência seus lamentos escutou, enquanto ali estavam caminhando, em respeito à sua dor silenciou, e mais tarde solidário perguntou sobre o que vocês estão conversando. Passos firmes para aproximar, paciência para ouvir, humildade para silenciar, gentileza no acolher. O assunto da conversa era Jesus, sua história que culmina lá na cruz, que deixou o grupo desolado, mas no gesto de partir o pão acontece comunicação, pois reconhecem o ressuscitado. Atenção, outro olhar, fogo ardendo no coração, pão na mesa pra partilhar, muita sede de comunhão. Este encontro os constrange a caminhar, vida nova ao mundo todo anunciar. Eis aí o caminho da missão, a palavra nos coloca em movimento, assim também o santo sacramento, gerando sempre vidas em comunhão. Vem conosco caminhar, celebrar a comunhão, a igreja edificar, praticar a compaixão. Vem conosco caminhar, celebrar a comunhão, a igreja edificar, praticar a compaixão. E encerrando então esse momento de reflexão, tendo a expectativa de que vocês aproveitaram bem e refletiram, eu
e nós, trouxemos uma mensagem que eu, pelo menos, conheço essa mensagem. Quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu já li ela e achei ela fantástica. Já reconheci ela como sendo assim, algo muito profundo. E eu tenho certeza que vocês a conhecem, ou pelo menos a grande maioria vai conhecer. Mas ela parece que encaixa muito bem para encerrar também esse nosso momento. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e no céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu, o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, eu olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isto aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Isso aborreceu-me e perguntei então ao meu Senhor: Senhor, tu não me disseste que, tendo eu resolvido te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho? Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor me respondeu: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas de prova e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que te carreguei nos braços. Até aqui esse poema, essa reflexão, essa poesia que nos ajuda a compreender que Deus conosco está e Ele nos carrega nos braços, na palma de sua mão. Nos pedimos de vocês então, com essa bênção, desejando que esse Deus que é parceiro na nossa caminhada, continue também nos carregando naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos onde a gente imagina que esteja só. Não estamos, Ele conosco está. Então, saibamos que sempre Deus conosco está e que Ele continue nos abençoando com o seu cuidado e com o seu amor, com a sua presença. Que Deus continue sempre conosco, nos abençoando, hoje e sempre.